No vasto panorama da história bíblica, poucas vozes ecoam com tanta força e clareza como a do profeta Isaías. Sua vida e suas palavras não apenas moldaram o destino de Israel, mas também atravessaram milênios, trazendo esperança e revelando o plano de Deus para a humanidade. Hoje, vamos mergulhar na jornada deste homem extraordinário, um gigante da fé, cuja mensagem de julgamento e salvação ressoa até os nossos dias. Prepare-se para conhecer a história de Isaías, o profeta da majestade e da misericórdia de Deus. Isaías viveu em um tempo de grande turbulência e incerteza para o reino de Judá, no século 8 a.C. A nação estava dividida, a idolatria se espalhava e a injustiça social corrompia o povo. Foi nesse cenário que Deus o chamou de uma forma espetacular. No ano da morte do rei Uzias, Isaías teve uma visão do próprio Senhor, sentado em um trono alto e exaltado. A santidade de Deus era tão avassaladora que anjos, os serafins, cobriam seus rostos e clamavam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Diante de tamanha pureza, Isaías sentiu o peso de sua própria imperfeição e da de seu povo. Ele exclamou, conforme está em Isaías capítulo 6, versículo 5: Ai de mim! Estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de lábios impuros. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Mas a resposta de Deus não foi de condenação, e sim de purificação. Um serafim tocou seus lábios com uma brasa viva tirada do altar, declarando que sua iniquidade fora tirada e seu pecado perdoado. Agora já purificado e perdoado de todos os seus pecados, Isaías ouviu ao chamado do Senhor: A quem enviarei? E quem há de ir por nós? Sem hesitar, ele respondeu com uma entrega total que se tornou um lema para todos os servos de Deus: Eis-me aqui, envia-me a mim. A partir daquele momento, Isaías se tornou o porta-voz de Deus. Sua missão era difícil: advertir um povo de coração endurecido sobre o julgamento iminente por causa de seus pecados, mas também anunciar a promessa de um remanescente fiel que seria salvo. Ele profetizou durante os reinados de 4 reis de Judá: Uzias, Jotão, Acas e Ezequias. Suas mensagens eram diretas e corajosas. Ele denunciava a hipocrisia religiosa, a opressão dos pobres e a confiança em alianças políticas em vez de confiar em Deus. Ele dizia, em nome do Senhor, como lemos em Isaías capítulo 1: Parem de trazer ofertas inúteis. O incenso de vocês é detestável para mim. Quando vocês estendem as mãos em oração, escondo de vocês os meus olhos. Mesmo que multipliquem as suas orações, não as escutarei, pois as suas mãos estão cheias de sangue. Isaías chamava o povo ao arrependimento genuíno, oferecendo a promessa do perdão divino. Uma de suas passagens mais conhecidas é um convite à reconciliação. Isaías 1, versículo 18. Venham, vamos refletir juntos. Diz o Senhor: embora os seus pecados sejam vermelhos como escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Embora sejam rubros como púrpura, como a lã se tornarão. Essa era a essência de sua mensagem. O julgamento era certo para o pecado, mas a graça de Deus estava disponível para o coração arrependido. Durante o reinado do rei Acaz, quando Jerusalém estava sob a ameaça dos exércitos da Síria e de Israel, o profeta entregou uma das profecias messiânicas mais importantes. Para encorajar o rei a confiar em Deus, Isaías declarou o sinal divino. Em Isaías 7,14, por isso o Senhor mesmo lhes dará um sinal. A virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e o chamará Emanuel, que significa Deus conosco. Essa promessa transcendia a crise imediata, apontando para a vinda do Messias, o próprio Deus habitando entre os homens. Mais tarde, em um dos textos mais belos de toda a Bíblia, Isaías descreveu a natureza e o governo desse futuro rei. Em Isaías capítulo 9, ele profetizou: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo está sobre os seus ombros. E ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Essas palavras eram um farol de esperança em meio à escuridão,
prometendo um reino de justiça e paz, que duraria para sempre. Isaías não apenas previu o nascimento do Messias, mas também sua missão e seu sacrifício. O livro de Isaías contém as passagens conhecidas como os Cânticos do Servo Sofredor, que descrevem de forma detalhada e comovente o sofrimento vicário do Cristo. O capítulo 53 é talvez o mais impressionante, pintando um retrato vívido do Messias que viria a sofrer pelos pecados do povo. Lemos ali: ele foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores e experimentado no sofrimento. Mas ele foi transpassado por nossas transgressões, foi esmagado por nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Todos nós, como ovelhas, nos desviamos. Cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Séculos antes da crucificação, Isaías descreveu com precisão a obra redentora de Jesus Cristo na cruz. Ele viu o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Além das profecias sobre o Messias, Isaías também previu eventos históricos específicos, como a destruição da Babilônia e o decreto do rei Ciro, da Pérsia, que permitiria o retorno dos judeus do exílio. Ele chamou Ciro pelo nome quase 200 anos antes de seu nascimento, demonstrando a soberania e o conhecimento prévio de Deus sobre a história humana. A vida de Isaías, segundo a tradição judaica, terminou em martírio durante o reinado do perverso rei Manassés. Disse que ele foi cerrado ao meio, um fim terrível para um servo tão fiel. Embora a Bíblia não confirme esse detalhe, a carta aos Hebreus menciona profetas que foram cerrados ao meio, o que muitos acreditam ser uma referência a Isaías. Sua morte, assim como sua vida, foi um testemunho de sua lealdade inabalável a Deus. Ao refletir sobre a vida de Isaías, somos confrontados por três grandes verdades. Primeiro, a santidade de Deus. A visão que iniciou seu ministério revela um Deus absolutamente puro, diante de quem toda a humanidade é pecadora. Essa compreensão da santidade divina é o ponto de partida para um relacionamento verdadeiro com Ele. Segundo, a coragem que nasce da consagração. Após ser purificado e comissionado, Isaías não temeu reis, exércitos ou a rejeição de seu próprio povo. Sua segurança não estava em si mesmo, mas no Deus que o enviou. Sua vida nos desafia a responder ao chamado de Deus com a mesma entrega. Eis-me aqui, envia-me a mim. E por fim, a esperança inabalável no Messias. Em meio a mensagens de julgamento e destruição, a linha dourada da promessa messiânica percorre todo o seu livro. Isaías viu, de longe, o Emanuel, o príncipe da paz, o servo sofredor. Ele nos ensina que, não importa quão sombrios sejam os tempos, a esperança final da humanidade repousa em Jesus Cristo, aquele que foi, que é e que há de vir. A história de Isaías não é apenas um relato antigo, é um convite para que, hoje, também possamos contemplar a majestade de Deus, reconhecer nossa necessidade de purificação e responder ao seu chamado com coragem e fé, mantendo nossos olhos fixos na esperança eterna que temos em Cristo Jesus. Quero te agradecer de todo o coração por ter acompanhado esta poderosa história bíblica do profeta Isaías até o final. Se você chegou até aqui, é porque algo desta mensagem falou com você. Eu quero te pedir um favor simples, mas que faz toda a diferença para que mais pessoas sejam alcançadas pela palavra de Deus. Clique agora no botão de like. Parece algo pequeno, mas o YouTube entende que este conteúdo é importante, e assim ele mostra este vídeo para muito mais pessoas. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, aproveite este momento e se inscreva agora mesmo. Ative também o sininho das notificações para não perder nenhuma das histórias bíblicas que postamos por aqui. Compartilhe este vídeo com alguém que você sabe que precisa ouvir esta mensagem hoje. Você pode ser a ponte que Deus quer usar para transformar a vida de alguém. Basta um clique e você espalha luz, fé e esperança. Tenho um convite muito especial para você. A próxima história já está disponível aqui no canal, separada com muito carinho para continuar fortalecendo a sua fé. Ela vai te impactar profundamente. Basta clicar no vídeo que está aparecendo aí na sua tela agora. Não deixe para depois. Continue essa jornada espiritual com a gente.
Que a paz do Senhor esteja com você e com a sua família hoje e sempre. Fique com Deus e nos vemos no próximo vídeo.